Bom dia, pessoal. Nós vamos continuar nossos estudos sobre o texto informativo no livro Apes de Língua Portuguesa. Nós vamos estudar a página 148, 149 e a página 150, que é a interpretação e compreensão do texto. Então vamos lá, a professora vai lendo e explicando. Responda de acordo com o texto. Pessoal, quando a gente faz uma interpretação e compreensão de texto, o que a gente tem que fazer? Ler o texto novamente. Em cada questão, a gente volta no texto, pega um lápis ou uma caneta marca-texto, grifa a parte, para não se perder. E aí fica muito mais fácil, porque todas as informações que tem nas questões são informações o quê? Explícitas, ou seja, são informações que tem no texto. É só voltar a ler o texto e tirar a informação de lá e colocar na resposta, certo? Número 1. Responda de acordo com o texto. Agora você já sabe. O rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. Por que ela faz isso? Então, tem lá no texto. Por que a lagartixa faz isso? Aí vocês vão voltar lá na página 146, lá no texto. Deixa eu ver qual parte que tem aqui, que eu voltei na página. Me parece que é no segundo parágrafo. Então, vocês vão lá no segundo parágrafo e vão olhar para responder. Letra B. O que é uma lagartixa cotó? O que é uma lagartixa cotó? Será? É uma lagartixa sem o quê? Sem um pedaço do rabo, né? Letra C. Que nome os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? Então, ali no texto está falando que os cientistas não falam cotó, eles não falam cotó, não, desculpa, não fala rabo. Eles dão outro nome à palavra rabo. E qual nome é? Vocês vão escrever aqui na letra C. Agora a letra D. A que grupo de animais pertence as lagartixas? Que grupo será que pertence? Olha lá no texto. Olha lá, a professora está até virando a página. Olha lá no segundo parágrafo. Que grupo de animais que a lagartixa pertence? Letra E. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de desprender um pedaço do rabo. Até explicando a palavra lá no texto, lá na página 146. Que nome será que dá? Olha lá, olha no texto. Vai lá e grifa e coloca aqui, responde aqui na letra E. F. Escreva quais animais são uma ameaça para as lagartixas. Então, vocês vão pegar, vão lá no texto, está na página 147. Quais animais que são uma ameaça para as lagartixas? Tá bem lá no começo. Aí vocês vão escrever o nome dos animais aqui. Aqui. G. A cauda regenerada, isto é, a parte que cresceu de novo pode se quebrar da mesma maneira em outra situação de perigo. Explique. Será que a cauda regenerada, a parte que cresceu de novo, ela pode se quebrar da mesma maneira? O que está lá falando no texto? O que está explicando sobre a cauda dela? Quando quebra, cresce outra, e se tiver outro perigo, será que ela pode quebrar de novo? A que cresceu? Então, vocês vão procurar essa informação lá no texto, né? Grifa e depois coloquem aqui, respondam aqui, certo? Agora a página 149. Atividade 2. A atividade 2, pessoal, tem que prestar bastante atenção, não é para colocar xizinho. Ó, numere as frases a seguir na ordem que ocorre cada estratégia da lagartixa para se defender. Então, vocês vão numerar. Lá no texto está numa ordem que eles estão falando sobre o que ocorre, né?
lagartixa, né, na estratégia dela se defender. Aí vocês vão numerar, por exemplo, eu vou dar uma dica. A lagartixa corre para algum abrigo e foge do predador. Aqui, então, é o número 1, que é o número 1. Não ficou muito bonitinho, não, mas dá para entender pela minha fala. Aí depois vocês vão ler as outras informações conforme estão dispostas na ordem do texto e colocar aqui. Coloquei 1, qual que é a 2? Qual que é a 3? Qual que é a 4? Certo? Agora, por que não se deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? Por que a gente não deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? O que acontece? Olha lá no texto o que o cientista escreveu. E assim, são informações até que a professora até mesmo não sabia. Então, assim, são informações interessantíssimas, né, para conhecimento e estudo também. Agora, linguagem e construção do texto. Ó, nesta coleção já foram estudados os contos e as partes do enredo. As partes do enredo, relembre. Então, pessoal, lembrando que o que é um conto? O conto, ele tem um enredo. O que é um enredo? É uma sequência, né, de acontecimentos que tem a situação inicial, né, tem uma complicação e tem os personagens também, né? Os personagens, né, tem o clímax, né, que é o ápice da história e o desfecho, como que a história termina, certo? E no texto informativo? Ó, o texto que você leu nessa unidade sobre as lagartixas é chamado de texto informativo e é construído de um modo diferente. O texto informativo ele faz parte do gênero expositivo, né, da tipologia expor, né, da tipologia expor, ou seja, é um texto que é para nossa informação, para o nosso conhecimento. E esse texto ele tem outra forma de organização na sua estrutura, que é o assunto, né, o assunto que será tratado, a apresentação dele, a explicação desse assunto e a conclusão. A conclusão é o fechamento, né, do assunto. Ó, essas partes foram distribuídas entre 5 parágrafos do texto. Vamos analisar cada uma delas a seguir. Então, tem 5 parágrafos no texto, então cada uma delas tem a apresentação, a explicação e a conclusão do texto, certo? Agora na página 150. Assinale apenas a alternativa que completa cada uma das frases a seguir. Ó, letra A, o assunto principal do texto é. Aqui vocês vão colocar o X. Qual que é o assunto principal do texto? As lagartixas são um tipo de lagarto? As lagartixas perdem o rabo? Animais que perdem o rabo? Então, vocês vão colocar o X, qual é a correta de acordo com o assunto principal. B. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre. Vocês vão colocar um X em qual corresponde à pergunta. As formas de defesa usadas pela lagartixa. As formas de defesa usadas pela lagartixa e por outros animais. Como são as caudas de vários animais? Então, vocês colocarão um X em qual que é a correta. Letra C. Os parágrafos 3 e 4 trazem a explicação. Tratam de... Então, qual que é o parágrafo? Qual que é a frase aqui que corresponde à explicação que tem no parágrafo 3 e 4? Vocês vão colocar o X, ó. Como a autonomia ocorre no rabo das lagartixas? Como nascem e morrem as lagartixas? Como o rabo da lagartixa volta a crescer? Qual será? E agora a letra D. Ó, a letra D é o último parágrafo, né? O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre o que o parágrafo 5 está falando. Qual que é a conclusão que ele traz?
Será que é a quebra e a regeneração da cauda das lagartixas? A regeneração da cauda e os predadores das lagartixas? A regeneração da cauda e a proteção das lagartixas? Então, vocês vão ver qual que condiz, né, com a conclusão, está lá no texto, e colocaram um X. Um abraço e fiquem com Deus. E as próximas questões, a professora vai gravar um novo vídeo. Beijos!